Olá, bom dia, eu posso dizer bom dia, ainda é domingo de manhã, hoje é o dia 14 de fevereiro, eu estou contente porque choveu, estamos todos aqui contentes, choveu, mas já voltou a ficar quente, porém, acho que vem mais chuva. Bom, desejo a todos que esse seja um bom vídeo do estudo sobre... Como é que é o título aqui? Assim, a Igreja Militante, não é? Estudo da lição número 12 do primeiro trimestre de 2016. Que são as fases da Igreja, né? Fases das igrejas. E nós estamos na última fase, a Igreja de Laodiceia. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo. Abençoe aqui na gravação e aqueles que assistirem. É pelo nome de São Jesus Cristo que pedimos. Amém. Então aqui está o verso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Essa é a mensagem dada à última igreja, a Igreja de Laodiceia, o nosso tempo hoje, né? Bom, eu fico imaginando aqui, conforme foi escrito inclusive no comentário da lição, aquele aprisco dos tempos de Jesus, né? O aprisco era tipo um muro, tinha uma casinha ali onde tinham suprimentos, etc. E tal. E depois um pátio. E naquele pátio as ovelhas dormiam e tinha uma entrada, não era uma porta, não tinha um portão, engraçado isso, né? E naquele portão ali ficava e dormia, quando era hora de dormir, o pastor com seu cajado. Então ele defendia. E por cima do muro, esse pastor colocava espinheiros, etc. e tal, para os lobos não entrar. Os lobos eram os maus pastores, vamos dizer assim, os ladrões, os que queriam prejudicar, os que queriam roubar, queriam matar ovelhas. E pela porta também não podia entrar, pelo lugar da entrada não podia entrar, porque ali estava o pastor, o verdadeiro pastor, o que cuidava do seu aprisco, com seu cajado. Ele defendia. Pois bem, essas ovelhas estão todas dentro do aprisco. E mesmo estando dentro do aprisco, como é o verso aqui, Jesus quer mais intimidade do que apenas tê-las juntas com Ele. Jesus quer entrar em nosso coração, ou seja, Ele quer pertencer aos nossos pensamentos. Ele quer cuidar de nós, quer nos orientar, quer passar os seus princípios, os princípios do amor, os princípios da sua lei a nós. Então seria uma coisa mais ou menos assim, nós estamos dentro, a igreja, vamos dizer que seja uma grande casa, né? E ali nós estamos dentro, nós moramos nessa casa lá. E essa casa tem muitos quartos, cada quarto tem um habitante. E Jesus quer entrar no quarto, mas nós somos os que devemos abrir a porta desse quarto para entrar conosco, estar ali conosco, né? Naquele cômodo. E o que Ele quer fazer ali? Ele quer cear conosco, né? Fazer uma alimentação conosco, quer nos falar, quer nos orientar, nos dizer coisas maravilhosas, quer nos fazer felizes, né? Ele quer nos abraçar, Ele quer, enfim, amar a nós. Isso quer dizer, Ele quer ser o nosso Salvador pessoal, não é? Então, muito embora estejamos dentro do aprisco, é preciso mais comunhão e mais intimidade com Jesus Cristo. Vejamos aqui então as 7 igrejas. A igreja de Éfeso, essa foi a primeira igreja. Ela começou com Jesus Cristo, ali, com a pregação de Jesus Cristo, né? Então no ano 27, Jesus Cristo começou a pregar, etc., começou a ensinar. E ela durou até o ano 100, né? O período dessa igreja. É a igreja do primeiro amor, não é? A igreja em que saíram a pregar o mundo inteiro, a igreja com uma convicção poderosa, uma igreja dos apóstolos, sim, a igreja dos apóstolos. Mas essa igreja perdeu o primeiro amor, lá pelo ano 70 em diante, por aí, lá pela época da destruição de Jerusalém. Depois disso, a igreja perdeu, se afastou desse primeiro amor. Eles não eram mais tão cordiais uns com os outros, não eram mais tão afetivos uns com os outros, perderam o entusiasmo evangelístico.
a igreja começou a arrefecer, começou a ficar fraca, não é? E começaram a entrar ali os nicolaítas. Os nicolaítas entraram mais cedo do que essa data. Os nicolaítas, o Nicolau era um dos 7 diáconos que foram escolhidos pelos apóstolos para servir na igreja. Ele inventou uma doutrina ali, uma doutrina falsa, coisa que aconteceu dentro da igreja. Ele era um servo fervoroso, lá pelas tantas deixou de ser fervoroso, deixou de ser uma pessoa que fosse zelosa pela igreja. Ele começou a inventar coisas. Por exemplo, ele introduziu na igreja um paganismo, que não sabemos qual que é, mas dizem os livros de história, né? Ele disse lá que cada homem podia casar com várias mulheres, ou várias mulheres casar com um homem só. Podiam comer alimento sacrificado a ídolos, etc. Então era para essa igreja retornar, né? Retorna de onde você saiu, retorna ao teu início, retorna ao amor fraternal. Depois temos a igreja de Esmirna, né? O seu período vai do ano 100 até 313. E do ano 303 a 313, que dá 10 anos, ela foi severamente perseguida pelo Império Romano, pelo pai de Constantino, né? Ele matou muitos membros dessa igreja. Jesus disse assim a essa igreja: eu sou o primeiro e o último, né? Que essa igreja iria sofrer grande tribulação. Primeiro e último quer dizer, confia em mim, fui eu que iniciei e eu vou estar com a igreja até o fim, né? Essa igreja sofreu grande tribulação, era uma igreja com pobreza, mas era rica, disse Deus. Era uma igreja que lutou, uma igreja que aguentou a perseguição dos pagãos, né? Mas havia ali nessa igreja a sinagoga de Satanás, ou seja, já estava se instalando o trono do demônio, né? Que se instalaria de fato na outra igreja, mas ela já estava começando lá treinando a sua sede em Roma, né? E Satanás estava atacando mais, né? E Jesus estava com a espada, e agora já falando no período de Pérgamo, que é de 313 a 538, Satanás estava atacando mais. Jesus se apresentou com uma espada afiada de 2 gumes em sua boca. Essa espada ele usaria contra a própria igreja, se a igreja continuasse assim na sua infidelidade. A igreja estava realmente agora se paganizando, falsas doutrinas estavam entrando. A doutrina de Balaão estava entrando, a doutrina dos Nicolaitas também chegou a Pérgamo, né? Foi em Éfeso e Pérgamo que essa doutrina vingou. Então era para essa igreja se arrepender, né? E se arrepender da doutrina de Balaão. Qual que foi a doutrina de Balaão? Bom, Balaão foi lá rogar praga sobre o povo judeu, mas não conseguiu, Deus não permitiu. Então o Balaão foi astuto e ensinou seus inimigos a fazer o seguinte: fazem festas, atraem as moças de Israel, os rapazes de Israel, atraem para as festas, etc. E tal. E assim eles foram atraídos e se mundanizaram, se envolveram de modo errado com o mundo. Em vez de conquistarem o mundo para Deus, foram conquistados pelo mundo para o demônio, né? Mas Jesus disse: aqui ainda tem gente sincera. Disse assim: esses serão os vencedores, e a eles eu darei do maná escondido, né? Escondido, estava dentro da arca, né? E darei uma pedrinha branca com o seu nome escrito ali, ou seja, eles serão salvos, né? Depois temos o período da igreja de Tiatira, que vai do ano 538 a 1517, o tempo mais longo, o período de tempo mais longo, de 979 anos, né, onde o sistema papal já tinha se instalado. Era o tempo da Idade Média, da grande perseguição, da Inquisição, das cruzadas, o tempo que muitas mortes, das fogueiras, o tempo de tortura, né? Eu vi os instrumentos de tortura aqui em Juí, passou um museu itinerante, e se passar na tua cidade, vê se não perca. É desse tempo, instrumentos de tortura desse tempo, que foram usados mesmo, instrumentos reais, não são réplicas. A gente vê a explicação, a gente vê um instrumento que é antiquíssimo, né? De séculos e séculos. Ali nesses instrumentos, eu vi esse instrumento, ali morreu gente, naqueles instrumentos morreram muitas pessoas, né? Muitas pessoas foram torturadas, pessoas sinceras e fiéis do tempo da igreja de Tiatira, dos longos séculos de perseguição, né?
Mas essa igreja de Tiatira tinha Jezabel junto consigo. Aquela mulher lá do tempo de Acabe, lá no Israel, no Reino do Norte. Essa Jezabel introduziu o mundanismo, introduziu a adoração a ídolos, adoração ao sol, como hoje faz a grande parte das igrejas cristãs, adoração aos mortos, né? Depois outras coisas entraram, muitas coisas entraram, eu pus no anexo de documentário escrito, o que entrou da taça de imundície ao longo dos séculos, de falsos ensinamentos, falsas doutrinas, por exemplo, da adoração a Maria. Maria não é, Maria é uma santa mulher, mãe de Jesus Cristo, mas não é Deus, não pode ser adorada, né? E assim vai, né? Bom, depois vem a igreja de Sardes, do período de 1517 a 1833, a igreja do tempo das reformas. 1517, o corajoso Lutero se envolveu no protesto, né? Esse foi corajoso. De vez em quando se levantam homens e mulheres corajosas e enfrentam os líderes maus, enfrentam cara a cara, com a Bíblia na mão, dizendo: está escrito, né? E isso ainda vai acontecer hoje, está acontecendo hoje. Um que outro que são corajosos. Esse Lutero foi corajoso. Ele que começou a reforma, ele se expôs, fez o protesto lá na Alemanha, na igreja de Wittenberg, né? E aí começou o resgate da verdade. Eu creio que Lutero esteja salvo. Quero ainda falar com ele muito sobre isso, né? Esse corajoso homem que resolveu estudar a Bíblia, né? A Bíblia estava morta. Aliás, foi o período também da igreja em que resolveram queimar a Bíblia, não é? Lá em Paris, na Revolução Francesa, aqueles 3 anos e meio da Revolução Francesa, foi esse período aqui, não é? Mas Jesus disse: consolida o que ainda restou, né? Para não morrer o resto, né? Havia nessas igrejas pessoas incontaminadas, pessoas que sofreram, que foram perseguidas, ainda havia Inquisição também, né? Cuida do que você já recebeu, não é? Que é aquelas verdades que já foram reveladas. A primeira verdade revelada: abra a Bíblia e leia a doutrina da fé, que Lutero descobriu. O justo será perdoado, o justo viverá pela fé e será perdoado pela fé. Então guarda essas verdades que já foram descobertas nesse período dos reformadores, né? E foram acumulando verdade após verdade. A igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes é a igreja de pós-reforma, aliás, a igreja da reforma, né? No tempo da reforma, né? Que levantou-se contra a mentira. Era Deus agindo. Depois nós temos a penúltima igreja de Filadélfia, de 1833 a 1844, 11 aninhos, né? Por aí, 11 anos. A igreja do amor fraternal, a igreja do reavivamento, do clamor da meia-noite, né? Lendo e estudando Daniel 8:14, eles descobriram o grande período de tempo de 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eles calcularam, etc., se empenharam. Gente, 11 anos, se empenharam e chegaram à conclusão: Jesus volta no dia 22 de outubro de 1844. E ficaram tão empenhados nisso que passaram a pregar com um forte poder do Espírito Santo. Estavam enganados, mas passaram a pregar. Isso era doce como mel. A grande mensagem: Jesus está por voltar. E em poucos anos e meses eles pregaram poderosamente, né? Sim, porque esse período da igreja de 1833 a 1844, dá 11 anos. Então, esses guardaram a palavra, foram perseverantes, né? E não entenderam, infelizmente, a verdade. Não leram direito aquelas passagens de Apocalipse e outros lugares, em Mateus, por exemplo: o dia e a hora não sabeis. Esse dia e a hora será revelado lá pela sexta praga por Deus, quando vai voltar Jesus Cristo, né?
Então houve a grande decepção em 1844, 22 de outubro de 1844, a grande decepção. O dia esperado não voltou Jesus, não voltou. Clamor da meia-noite era o clamor, aquele do anúncio da vinda do noivo, Jesus Cristo, e o noivo não veio, né? Bom, aí nós entramos no último período, que é o período da igreja de Laodiceia, que vem de 1854 para cá. A igreja de Laodiceia se levantou, passou a pesquisar, etc. e tal, e é a igreja adventista do sétimo dia, e pesquisou e descobriu que não era para Jesus voltar aqui na terra em 1854, que a purificação não era a terra, era a purificação do lugar santíssimo, como ocorria lá no tempo dos judeus, no dia da expiação. Jesus entrou passou do lugar santo para o lugar santíssimo, e passou então a purificar o lugar santíssimo. Não vamos entrar nos detalhes disso aqui no estudo da lição. Ele estava no céu, agora começou o julgamento daqueles que um dia se entregaram a Jesus, e para ver se pode ser salvos ou não. Então os nomes dos mortos estão sendo julgados ainda até hoje, né? E um dia desses, um pouquinho antes da terminação da pregação, um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, também os vivos serão julgados, para ver se podem ser salvos ou não, se arrependeram de tudo. É isso só que eles vão verificar lá. Mas essa igreja que começou bem, não é? Começou descobrindo as coisas, começou com uma profetisa poderosa, ela se acalmou, se amansou, se acovardou, se mundanizou. É a igreja hoje que está permitindo a entrada de muito mundanismo, né? Está permitindo a entrada de muita moda do mundo, de muitas tradições do mundo, de muitos comportamentos do mundo, de tipos de alimentos do mundo, de música do mundo, né? Está permitindo entrar. É uma igreja mundanizada hoje. É uma igreja morna. Laodiceia é uma igreja morna, mas não vai ficar sempre morna. É uma igreja que pensa assim: rico sou, de nada tenho falta, não necessito de nada. Esse é o comportamento do pecado contra o Espírito Santo. Se eu acho que não preciso de nada, então eu não preciso do Espírito Santo. Então eu estou pecando contra o Espírito Santo, ou seja, não tenho perdão. Como que o Espírito Santo vai me perdoar se eu acho que eu não preciso de nada, nem do perdão? Mas essa igreja não está condenada, não vai ter outra igreja, ninguém vai substituir essa igreja. Essa é uma igreja que está escrito aqui, que precisa comprar ouro, que precisa comprar vestiduras brancas, precisa comprar colírio, né? Ouro da palavra, do poder da palavra da Bíblia. As vestiduras brancas, vestiduras da justiça, não sujas, né? Para vestir a nudez. É uma igreja que diz que é verdadeira, mas que pertence praticamente ao mundo, e colírio para ver o que tem que ver, para entender o que tem que entender, para ouvir o Espírito Santo, né? Porque senão Deus vai vomitar essa igreja fora. E de fato vai vomitar mesmo, mas não vai vomitar toda a igreja, vai vomitar muitos. Vai ser a sacudidura. Se vomitar é a sacudidura. Muitos sairão da igreja, irão para o mundo. Porque hoje está cômodo estar dentro da igreja fazendo as coisas do mundo. Então esses serão sacudidos, serão vomitados, não é? Mas essa igreja que parece que não necessita do Espírito Santo, no final receberá sim o Espírito Santo. E isso será não mais agora o clamor da meia-noite, não mais será o tempo lá do Pentecostes, e sim será o tempo da chuva serôdia. O poderoso Espírito Santo controlará todos os membros que restarem dentro da igreja, e estes sairão a pregar ao mundo inteiro, né? Após o decreto dominical acontecerá isso, estou convencido dessa parte, né? Porque após o decreto dominical todos nós perderemos nossos empregos, né? As escolas serão fechadas, os pastores perderão seus empregos, todos perderão seus empregos, e farão o quê? Farão uma só coisa: pregarão com poder e grande, como se fossem todos eles profetas. Aliás, serão todos profetas, está escrito em Atos, né? Está escrito também em Joel. Serão todos profetas dirigidos pelo Espírito Santo. Essa igreja que não necessita do Espírito Santo por hora, receberá, ela se converterá, ela se reavivará, ela fará uma reforma. Isso já está em andamento, né? O reavivamento e a reforma já estão em andamento, falta intensificar, né? Então ela receberá o poder do Espírito Santo e concluirá a obra, e Jesus voltará.
Oxalá que eu e você estejamos juntos nesse grande movimento que está por se iniciar, está já quase se iniciando. Em nome de São Jesus Cristo. Ó bom Deus, esteja com todos nós, nos guiando e dirigindo, e que o Espírito Santo possa encontrar lugar em nós para nos orientar e nos transformar e que sejamos perdoados. Em nome de São Jesus Cristo. Amém.